Olha só, o presidente Lula proíbe a obrigatoriedade de exame toxicológico para tirar carteira de carro e de moto. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Ô Pedro, o novo decreto foi publicado hoje, bom dia. Exatamente, um decreto está fresquinho agora no Diário Oficial da União, foi publicado na manhã dessa sexta-feira. Claro, bom dia para você, Júnior, bom dia, Cátia, e para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia. Bom, essa proposta havia sido aprovada no Congresso Nacional, chegou para avaliação do presidente Lula e houve, portanto, esse veto, né? A exigência do exame toxicológico era, segundo foi aprovado pelo Congresso, seria obrigatória para as categorias A e B, que são as categorias de carros e motos, né? E a decisão, como eu disse, foi publicada no Diário Oficial da União, apontando aí uma orientação de alguns ministérios, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, Ministério dos Transportes e também o Ministério da Justiça. Atualmente, esse tipo de exame toxicológico, ele já é obrigatório para as categorias C, D e E, que abrangem veículos maiores, né? Quando a gente fala, por exemplo, de caminhão ou também de ônibus. Agora, esse veto que foi feito pelo presidente Lula volta para o Congresso Nacional para que ele possa ser analisado e podendo, inclusive, ser derrubado. Mas por que o presidente Lula vetou essa medida que foi aprovada pelo Congresso? Na justificativa que consta no Diário Oficial da União, o presidente Lula diz que a obrigatoriedade desse exame nessas categorias resultaria em um aumento de custos. Para tirar a carteira, ficaria mais caro. E, além disso, isso poderia incentivar que mais pessoas dirigissem sem habilitação, que a gente sabe que é um problema recorrente no trânsito, e o que poderia comprometer a segurança justamente no trânsito, que já é um lugar tão perigoso, né, Júnior? Então, essas foram as justificativas do presidente Lula, mas, como eu disse, esse veto ainda será analisado pelo Congresso Nacional. Ô Pedro, agora vamos mudar de assunto. O presidente Lula altera a regra e agora passa a custear traslados de corpos de brasileiros mortos no exterior? Exatamente, Kátia, e tudo isso tem a ver com aquela polêmica envolvendo a morte da brasileira na Indonésia, Juliana Marins. Ela que era publicitária, tinha 26 anos e a gente contou o caso dela ao longo dessa semana, né? Foi abandonada pelo guia em uma trilha, em um vulcão, um local altamente perigoso, e ela acabou falecendo, essa morte que sensibilizou tanto os brasileiros. Acontece que o Itamaraty estava sendo cobrado, né? O Ministério das Relações Exteriores estava sendo cobrado para fazer esse traslado, para ajudar a família nesse transporte do corpo da brasileira da Indonésia até o Brasil. Mas uma regra de 2017 impedia que o Itamaraty custeasse esse traslado de corpos de brasileiros em qualquer circunstância, seja um caso excepcional, seja um caso, enfim, que mobilize mais pessoas. O Itamaraty tinha essa proibição. E o presidente Lula, como eu disse, ontem ele já havia conversado a respeito desse assunto, falou a respeito dessa regra, disse que promoveria mudanças nesse decreto, e hoje foi publicado, portanto, um novo decreto que muda essa regra. A partir de agora, o Ministério das Relações Exteriores pode arcar com despesas, mas em situações excepcionais. Entre as exceções estão, por exemplo, a comprovação de incapacidade financeira pela família, ausência de seguro ou também a previsão em contrato de trabalho e também falecimento em circunstâncias que causem comoção e, claro, disponibilidade orçamentária, né? Se o governo tiver dinheiro para isso, vai poder fazer essa transição, mas se não tiver também, não vai poder atender essas regras. Nesse caso da Juliana Marins, ele entra nessa questão da comoção, mobilizou muitos brasileiros, a gente viu ao longo da semana, inclusive o ex-jogador Alexandre Pato se mobilizando para custear esse traslado do corpo da brasileira. A prefeitura de Niterói, cidade de onde ela residia, também se voluntariou para custear esse traslado, mas agora o governo brasileiro já decidiu que vai bancar essa vinda do corpo de Juliana Marins para o Brasil. E, claro, isso tudo foi comentado ontem com o pai de Juliana Marins, o seu Manuel, que recebeu uma ligação do presidente Lula, que disse que o governo federal está disposto a prestar todo o apoio necessário para a família. E detalhe, houve uma certa demora nessa ligação, o governo estava sendo criticado por não agir nesse caso, que desde o domingo passado já gerava muita comoção entre os brasileiros. Bom, Kátia, neste momento aqui em Brasília, a temperatura na casa dos 16 graus e céu claro na capital federal. Volto com vocês. Pedro